vaguei longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. A paz do Senhor Jesus, igreja. A paz do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje estamos aqui novamente. Aleluia, Deus. Somente pela misericórdia de Deus. Sim, Jesus. Somente pela tua misericórdia, Pai. Eu quero, aleluia Deus, aleluia Jesus, eu quero estar falando um pouquinho com os meus irmãos, as minhas irmãs, aleluia Jesus. Espero que estejam todos bem. Vamos estar também, aleluia Jesus, orando ao nosso Papai do Céu, amém? Em nome do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar cada um, amém? Que Deus venha nos visitar nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém, igreja? Quero estar deixando uma palavra aqui e antes mesmo de estar deixando esta palavra, eu quero falar aos irmãos, né, que esse hino, né, o hino 15 da harpa cristã, o qual a gente acabou de ouvir agora, é um hino, né, meus irmãos, é um hino que ele fala muito, né, com aquele que andava no mundo, né, andava retardando a sua vinda para Jesus, né,
se fazia de surdo ali, como o próprio hino, né? O próprio hino nos fala, né? Ali nós ficávamos retardando, né? Aceitá-lo como único e suficiente Salvador, né, meus irmãos? A gente se fazia de cego, a gente se fazia de surdo, as pessoas vinham, né? Vinham, falavam do amor de Deus para nós, e nós sempre retardando, né? Sempre retardando. Eu era um assim, né, meus irmãos? Vou falar um pouquinho aqui do meu testemunho que eu prometi que iria dar, né? Então, vou falar um pouquinho aqui. Esse hino, ele fala muito comigo, porque antes da minha conversão, né, meus irmãos? Tinha pessoas, né, que hoje são minhas irmãs em Cristo, né? Irmã Claudane, irmã Noirma aí. Mulheres de Deus aí que elas nos visitavam, né? Não somente a minha e minha esposa, né? E muitas das vezes ali eu até saía, né? Saía, no momento que elas chegavam na nossa casa, eu saía, pegava ali umas contas, até mesmo que já estavam pagas, né? Fazia de conta ali que ia pagar umas contas na lotérica, mas não queria saber de ouvir, né? A palavra de Deus, né? Não queria saber de Jesus, na verdade, né? Era um ímpio, né? Era um incrédulo, né, meus irmãos? Não cria nas coisas divinas, né? Eu ali comecei ali a partir dos meus 14 anos, né? 14 anos, 13 para 14 anos ali. Comecei, né, a me envolver com más companhias, né, meus irmãos? E ali, ao experimento, né, de drogas, né? Comecei ali na maconha, no cigarro, na bebida alcoólica, que tudo são drogas, né, meus irmãos? Tudo faz mal, né? Tudo é viciante. Então ali eu comecei nessas dosagens mais fracas, vamos se dizer, né? Por influências, né? Mas também por fraquezas, né, meus irmãos? E aos meus 14, 15 anos e aos 17 anos, meus irmãos, ainda não conhecia, né, minha excelentíssima esposa, o qual Deus colocou ao meu lado. Não conhecia ainda a irmã Raquela, né? Com 17 anos, então ali eu experimentei, né, da maldita cocaína, né, meus irmãos? Através de um amigo, né? Como as pessoas falam nos dias de hoje, né? Os amigos, né, meus irmãos? Um amigo meu, nós estávamos para ir jogar um torneio de futebol. E então ele disse para mim assim, né? Meu apelido, né? No tempo do mundo era Boca, né, meus irmãos? Então ele disse para mim assim: ô Boca, aqui ó, você quer correr, né? Você quer se sentir mais leve durante o jogo, né? Aqui ó, vou te apresentar aqui algo aqui que tu nem vai sentir, né? Não vai sentir o cansaço, nada ali, vai te dar mais um pique, né? Então ali eu fui, né, experimentar essa maldita da cocaína, né? E dali em diante a minha vida se transformou completamente num inferno, né, meus irmãos? Pois dali em diante eu comecei a ir mais e mais e mais, né? A usar mais e mais e mais. E acabei me tornando, né, meus irmãos? Um viciado, né? Um viciado em entorpecente, né, meus irmãos? E ali a Satanás começou a esculhambar minha vida. E ali pros meus 19 para 20 anos ali eu conheci a irmã Raquela, né? Já estava nessa vida. Só que em nenhum momento ela desconfiou, né? Porque a cocaína em si, né, meus irmãos? Ela não deixa tanto rastro como a maconha, né? A maconha tem o seu cheiro ali, um cheiro muito desagradável, aquela coisa toda, né? A cocaína não, a cocaína te deixa num estado ali, mas, né? Se a pessoa for um pouco inocente, a pessoa não sente que, né?
que aquela pessoa que está do seu lado é usuário, né? E assim acontecia com a minha esposa, né? A minha esposa muito inocente, tadinha, ela não, né? Até mesmo, meus irmãos, depois, né, que eu me converti, que eu fui confessar para ela todas as coisas que eu tinha feito, que eu havia feito, né? Ela não acreditou em tudo que eu falei, né, meus irmãos? Porque eu não aparentava, né, a fazer tudo as bobageiras que eu realmente fazia, né? Para você ver que Satanás, né, ele cega muitas das vezes até mesmo os olhos, né, da pessoa, do seu cônjuge, dos seus filhos, né, da sua família. Satanás cega para que você não venha notar aquilo ali. Por quê? Porque ele está acabando com uma vida, está acabando com uma família, né? Então tudo isso aconteceu, meus irmãos, e eu fiquei nessa vida, meus irmãos. Eu fiquei nessa vida da cocaína, né? Foi o mais forte ali, meus irmãos, né? E depois, meus irmãos, depois ali, com mais um tempo, eu parti para pedra, né, meus irmãos? O conhecido crack, esse que detona mesmo, detona o ser humano, né, meus irmãos? Eu passei para esse maldito crack. E então ali, eu fiquei, meus irmãos, dos meus 17, né, dos meus 17 anos até os meus 37 anos, meus irmãos, nas garras de Satanás. Uma luta, meus irmãos, uma luta para tentar sair, né? Tentar sair, não conseguia, meus irmãos. Eu estava que nem Judas, né, meus irmãos? Judas, ele traiu a Jesus, mas ele não se arrependeu. Ele apenas ali ele sentiu um remorso, né? E Satanás colocou em sua mente para se matar. E assim estava eu. Eu fazia as coisas erradas, né? Chegava às vezes 2, 3 dias somente após em casa, né? Já com meus filhos, ali com a minha esposa. A gente já contou o testemunho dos nossos filhos, né? Minha esposa não poderia ter. E então ali já com nossos filhos, né, na nossa presença, e eu ainda fazendo coisas erradas. Mas eu queria largar, mas não conseguia. Por quê? Porque na verdade não havia ali tido o verdadeiro arrependimento, né? O verdadeiro querer largar as coisas da terra, né? Então, mas de tanto, né, meus irmãos, de tanto ali as irmãs insistirem, vir, né, na nossa casa, trazer a palavra de Deus, a minha mãe, né, minha falecida mãezinha, né, muito orando por mim, minha esposa muito orando por mim também, né, meus irmãos. Aí aconteceu o quê? Aconteceu que chegou um tempo em que o Espírito Santo, né, somente ele, né, meus irmãos, ele conseguiu me convencer, né, meus irmãos, me convencer dos erros, dos pecados ao qual eu estava praticando, né, meus irmãos. Então ali eu consegui, primeiramente, meus irmãos, por incrível que pareça, eu consegui me libertar do vício das drogas, meus irmãos. O vício das drogas eu consegui me libertar. Então ali eu abandonei o vício das drogas. Ainda faltava a bebida alcoólica, que era um forte, né? Era um forte meu, era a bebida alcoólica e o cigarro, meus irmãos. Então, ali lutando, pelejando, né? A luta da carne contra o espírito, né, meus irmãos? A luta da carne contra o espírito, lutando ali, pelejando com Satanás ali. Então, eu dei mais um passo e ali eu comecei a deixar de beber a bebida alcoólica, né? E comecei a tomar aquela cerveja sem álcool. Só que o Espírito Santo foi me convencendo, meus irmãos, de que aquilo ali ainda eu estava mentindo para mim. Mesmo não sendo bebida alcoólica, mas não era do agrado de Deus. Amém? Então, eu parti da bebida alcoólica para a cerveja sem álcool. E, consequentemente, deixei a bebida sem álcool também, né? Deixei a bebida sem álcool. Mas, meus irmãos, tinha um vício muito difícil de ser deixado, que para mim foi o pior vício, foi o vício do cigarro, meus irmãos. O vício do cigarro foi um dos piores, pois não sei o porquê, né?
mas eu não conseguia largá-lo de jeito nenhum, meus irmãos. Tinha conseguido escapar já da maldita pedra, porque nem cocaína eu andava cheirando mais. Cocaína eu não cheirava mais, era só pedra, pedra, só o crack, né? Eu consegui me libertar daquilo ali, consegui me libertar da bebida, só faltava o maldito cigarro, meus irmãos. E nisso, né, nesse meio tempo aí, de deixar, né, as imundícias para trás, a gente tem, né, meus irmãos, a gente ainda tem, graças a Deus, né, um comércio ao qual Deus nos deu, né, agora eu posso dizer que é de Deus, né, que o que a gente decidiu, né, meus irmãos, através ali de pregações, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, ter me convencido e convencido a minha esposa, a gente optou por não vender bebidas alcoólicas, não vender cigarros, né, que são duas drogas, né, meus irmãos, são duas drogas, mas são duas drogas liberais, né, e então a gente decidiu não vender, porque o Espírito Santo de Deus me convenceu a questão do seguinte, meu irmão. Muitos dizem assim, muitos até mesmo conheço crentes, né, que se dizem crentes, né, meus irmãos, que se dizem servos de Deus, que ainda continuam, né, meus irmãos, na venda ali de bebida alcoólica, na venda de cigarro, que eles dizem que não tem nada a ver, meus irmãos. Mas eu faço uma pergunta para você. Eu faço uma pergunta só para você. Você está ali, aleluia Jesus, você está evangelizando o seu vizinho da direita, amém? Você está falando do amor de Deus, o Espírito Santo de Deus está lhe usando tremendamente para falar do amor dele, que ele salva, que ele cura, que ele liberta, que ele arranca da enfermidade, né? Que ele cura do vício, que ele restaura casamento, né? Você está falando ali, Deus está lhe usando tremendamente ali, o Espírito Santo de Deus está usando tremendamente. Você está evangelizando o seu vizinho da direita, né? Aí vem o seu vizinho da esquerda. O seu vizinho da esquerda vem, entra no seu estabelecimento, ao qual você, né, está evangelizando o seu vizinho da direita. O vizinho da esquerda entra e lhe pede ali uma bebida alcoólica ou uma carteira de cigarro, e você prontamente alcança. Você vende ali aquela bebida alcoólica, você vende ali, meu irmão, aquela carteira de cigarro. E aí, meus irmãos, como é que vai ficar a situação? Como é que vai ficar a mente daquela pessoa que você está evangelizando? Faço uma pergunta para você. Como é que vai ficar a mente daquela pessoa que você está evangelizando, meu irmão? Você está falando do amor de Deus, você está falando que Jesus é um Deus que liberta, que cura, que ele liberta você das drogas, liberta você do alcoolismo, liberta você do cigarro. Mas esse mesmo Jesus ao qual você diz que serve, você está vendendo ali algo que está matando aquela alma. E aí, meus irmãos, e foi através disso que o Espírito Santo de Deus me convenceu de que isso não é de Deus. Então decidimos, meus irmãos, a não trabalhar mais com isso. E Deus vem nos abençoando tremendamente, né? Decidimos lá naquela época já, né, meus irmãos? Anos atrás aí. Então, eu fiz um propósito com Deus, de que eu iria parar de vender cigarro, que iria parar de vender bebida. Mas eu precisava, meus irmãos, eu precisava parar de fumar. Era o meu único vício que faltava, né? O único vício que faltava. Pecado nós temos pecados, mas o vício, meus irmãos, era o único vício que me faltava ali para ir para os caminhos de Deus, né? Para participar da Santa Ceia, para ser um membro de igreja, né, meus irmãos? Era o único vício que me faltava deixar. E então ali nós fizemos esse propósito, que não iríamos vender nem cigarro nem bebida, meus irmãos. Só que Satanás, ele é sujo, né, meus irmãos? Satanás, ele é sujo, que daí estreitou o negócio, meus irmãos. Estreitou o negócio, meus irmãos. Começou a apertar, o calo começou a apertar. E então, conversando com a minha esposa ainda meia fraca, eu também, né, meus irmãos? A recém estávamos tentando nos converter.
Então olhamos um pro outro e dissemos, e agora? Paremos de vender bebida, paremos de vender cigarro, e o movimento caiu. As contas estão acumulando. O que vamos fazer, meu? Falei para minha esposa, o que vamos fazer, meu? E aí decidimos voltar a vender novamente cigarro, meus irmãos. Um momento que eu já tinha deixado daí, né, meus irmãos? Naquele intervalo ali de não vender até voltar a vender, eu tinha deixado de fumar, meus irmãos. Glória a Jesus, eu tinha deixado o grande vício que eu não conseguia deixar. Parei de vender cigarro, parei de fumar, em nome de Jesus, a glória dele. Mas aconteceu que eu voltei a vender, meus irmãos. Voltei a vender porque começou a faltar dinheiro. E o que aconteceu? Eu voltei a fumar, meus irmãos. Meu Deus. Eu voltei a fumar novamente. E então ali, Deus fez eu entender que era o inimigo que estava agindo naquela situação. Passou-se um dia, dois, eu disse para minha esposa, ó, chega. Se tiver que fechar, nós vamos fechar. Se tiver que trabalhar fora, eu vou trabalhar fora. Tu vai trabalhar fora. Mas eu não quero mais. E paremos novamente. Eu fiz um propósito com Deus ali de 21 dias, né? Não é jejum de Daniel, mas eu fiz um propósito semelhante ao dele. Jejum de Daniel é jejum de Daniel, né, meus irmãos? Eu fiz um propósito semelhante ao dele, né? Onde eu também fiquei 21 dias somente na água e frutas e legumes, mas fiz um propósito para mim. Amém? E através daquele propósito paramos de vender novamente, fiz o propósito e me livrei do maldito vício do cigarro. As coisas começaram a prosperar, teve seus altos e baixos, mas para a glória de Deus, né, eu não voltei mais a fumar, meus irmãos. Glória a Jesus, meus irmãos. Então, hoje eu estou, meus irmãos, estou com 44, vou fazer agora em junho, né? 44 anos, estou desde os meus 37, estou 7 anos liberto, meus irmãos. Libertos para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse meio tempo, meus irmãos, esse meio tempo aí que eu estava ainda no mundo das drogas, na beberagem, aquela coisa toda, muita maldade fiz para minha esposa. Meus irmãos, coisas que ela não merecia, meus irmãos. Sim, fiz, não tenho vergonha de falar, porque Satanás estava agindo na minha vida. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Ele estava agindo na minha vida, eu estava sob o domínio dele, eu estava nas garras dele. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio e me libertou, me curou, me sarou. E hoje eu estou aqui, ó, com a minha família, numa perfeita harmonia, né? Posso dizer sim, uma perfeita harmonia, porque antes, meus irmãos, era só brigas e gritarias, né? E palavrões, meus irmãos, palavras torpes. E hoje não, meus irmãos. Hoje nós nos damos muito bem, né? Estamos na presença de Deus, eu, a minha esposa, meu filho Davidson ainda continua afastado, mas obediente a pai e mãe, né? Meu filho Richard ainda não se decidiu, né? Assim, por completo, mas ainda, né? Na obediência de pai e mãe. E é isso, meus irmãos. Estamos seguindo a nossa vida, né? Muito feliz, servindo a Jesus. Amém? Eu quero deixar aí com os irmãos, já falei demais, né, meus irmãos? Falei demais, já foi quase o tempo todo em testemunho. Mas glória a Jesus, isso aí é tudo para a honra e glória dele, meus irmãos. A honra e glória é somente de Jesus, porque ele fez na minha vida e ainda vai fazer muito mais, meus irmãos. Pessoas, meus irmãos, pessoas aqui, ó, no local onde eu tenho o meu comércio, que é onde eu morava antes, né? Agora, graças a Deus, Deus também
nos deu uma outra casa, né? Mas aqui é onde a gente tem o nosso comércio, aqui foi onde a gente passou, né? Onde eu passei a minha vida toda, essa de turbulência, né? De vida errada, foi aqui, né? No local aqui onde a gente trabalha, meus irmãos. E aqui, meus irmãos, as pessoas aqui tudo me esculachavam, meus irmãos. As pessoas aqui tudo, eu era um pé de cana, eu era um drogado, eu era quase um morador de rua para eles aqui. Eu era muito esculachado, meus irmãos. E hoje eles me respeitam, meus irmãos. Hoje eles falam assim: ô seu Igor, ô seu Igor. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Aqui agora eles me respeitam, meus irmãos. E Deus havia falado uma vez, né? Que todos, meus irmãos, todos, ainda tem mais umas pessoas ainda, mas todos, meus irmãos, que um dia, né, me viram na humilhação, um dia me humilharam, eles iriam me respeitar, né? Não tô me engrandecendo em nenhum momento, meus irmãos, mas isso daí é maravilhoso para ver o que Deus faz na vida do ser humano, na vida daquele, meus irmãos, que verdadeiramente aceita Jesus e serve Ele verdadeiramente, entrega a sua vida, deixa, né, as coisas que eram do passado no passado, né, e corre para os braços de Jesus, amém? Eu quero deixar uma palavra, meus irmãos, para não tomar muito tempo, senão vai acabar a gente não orando também, né? Quero deixar uma palavra que ela se encontra em 2 Coríntios, meus irmãos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A palavra de Deus que diz assim, meus irmãos: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, meus irmãos. Eis que tudo se fez novo. Amém? Vou estar repetindo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Glória a Jesus, palavra fiel, palavra verdadeira, meus irmãos. Meus irmãos, momento que a gente está em Cristo, meus irmãos. Aleluia, Jesus. As coisas velhas ficam para trás, meus irmãos. A arrogância, meus irmãos, fica para trás. Vocês estão entendendo? Tem que haver em nós humildade, meus irmãos. Humildade em nossos corações, meus irmãos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. De nada adianta a pessoa ser liberta, meus irmãos. Ser liberta das drogas, ser liberta do alcoolismo, ser liberta da prostituição, ser liberta das palavras torpes. De nada vai adiantar, meus irmãos, se você não deixar a sua arrogância para o passado também. Se você não deixar a sua soberba para o passado também, de nada vai adiantar isso daí, meus irmãos. E principalmente, meus irmãos, o nosso caráter. O nosso caráter, ele tem que ser moldado. Aquele caráter, ou até mesmo falta de caráter, né, que nós tínhamos quando era o tempo do mundo, tem que haver mudança, meus irmãos. Tem que haver mudança. Pois a própria palavra diz, meus irmãos, a própria palavra diz em Efésios, capítulo 4, versículo 28, ele diz assim, ó, vou estar lendo do 28 até o 31, Efésios, capítulo 4, 28 em diante, diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Aleluia, Deus. Olha só, a palavra de Deus nos diz mais, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, meus irmãos, para que dê graça aos que ouvem.
Aleluia, Jesus. Cuidar no nosso falar, meus irmãos. A palavra de Deus em Tiago diz que nós temos um pequenino membro que homem algum consegue controlá-lo, meus irmãos. Este membro, meus irmãos, é a maldita língua, meus irmãos. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente vê bênçãos de pessoas que um dia estavam jogadas lá no valão, no tráfico de drogas. No fundo do poço essa alma estava, meus irmãos. E ela foi liberta por Jesus, ela foi liberta por Deus. Mas, meus irmãos, muitas das vezes nós temos essa falha que é a maldita língua, meus irmãos. A maldita língua que não conseguimos controlar. Os nossos membros, aleluia, Jesus, a palavra diz que nós somos membros, meus irmãos. Aleluia, Jesus. A igreja, meus irmãos, e na igreja há os membros. O nosso corpo, meus irmãos, nosso corpo contém a mão, contém o pé, contém a boca, contém o ouvido. Se nós, meus irmãos, não tiver um desses membros, ele vai fazer falta. Aleluia, Deus. Se ele não funcionar, meus irmãos, se ele não funcionar direito, vai fazer falta, vai nos deixar numa certa dificuldade de nos locomover. E assim é a igreja, meus irmãos. Aonde um estiver torto, aonde um estiver errado, a igreja em si, meus irmãos, ela fica bambeando. Então nós devemos estar firmados, meus irmãos, cada um de nós firmados, meus irmãos, e cuidar, ter, meus irmãos, ter, aleluia, Jesus, aleluia, Deus, o cuidado nisso daí, meus irmãos, o cuidado na nossa boca, o cuidado com as coisas que ficaram para trás, para que nós não venhamos a olhar novamente, para que nós não venhamos a olhar para trás novamente, meus irmãos. O que passou, passou. O que você fez e deixou de fazer, passou, meus irmãos. Não podemos muitas das vezes ficar martirizando. Ah, meu Deus, mas eu fiz muita coisa errada. Ah, meu Deus, mas isso e aquilo, meus irmãos. Esquece, agora nova criatura é. Aleluia, Deus, aleluia, Jesus. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ao qual estáis selados para o dia da redenção, meus irmãos. Nós temos que cuidar para não entristecermos o Espírito Santo de Deus. O mesmo, aquele, meus irmãos, onde Jesus lá nos relata, meus irmãos, em João, capítulo 16, a partir do versículo 7, Jesus relata que ele teria que ir para que o Espírito Santo de Deus viesse, meus irmãos. Para quê, meus irmãos? Para nos guiar, para nos consolar, para nos ensinar, meus irmãos. É esse Espírito Santo, meus irmãos, que nos convence do pecado, que me arrancou do pecado, que me arrancou das garras de Satanás. É este Espírito Santo que não devemos entristecer, meus irmãos. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada dentre vós. Ô glória! Aleluia, Jesus. Antes, meus irmãos, sede uns para com os outros benignos. Aleluia! Misericordiosos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Vocês estão entendendo, meus irmãos? De nada adianta ser liberto da prostituição, do alcoolismo, das drogas, mas nós continuarmos com amargura no nosso coração. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Espero que todos estejam, aleluia, Deus, entendendo a palavra. Aleluia, Jesus. A palavra em si diz, meus irmãos, que de nada adianta vendermos tudo que nós temos. Nada adianta, meus irmãos. E darmos aos pobres, meus irmãos. De nada adianta, meus irmãos, nos queimarmos a nós mesmos. Aleluia, Deus, aleluia, Jesus. Se não tivermos amor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Oh glória, Jesus. Meus irmãos,
Já se passaram um longo tempo aqui, meus irmãos. Aleluia, Deus, aleluia, Jesus já vai fazer, aleluia, Jesus, quase 40 minutos. Vamos orar, igreja? Aleluia, espero que todos aí, meus irmãos, tenham gostado do testemunho, amém? Eu tenho muita coisa para contar que Deus fez em minha vida, meus irmãos. A situação também tem um testemunho muito lindo, meus irmãos, que eu tenho para contar lá dessa casa ao qual Deus me abençoou, né, meus irmãos? A casa ao qual Deus me abençoou, a casa já estava, aleluia Jesus, aleluia Deus, a casa já estava pronta, a casa, né? Já iríamos nos mudar lá para cima. E na semana o qual nós estávamos nos preparando, apareceu donos, né? Os donos do terreno, se dizendo donos da casa, depois de uma luta muito grande ali desde 2016, meus irmãos, aleluia Deus, construindo aquela casa, né? E aí apareceu lá os benditos donos, né, se dizendo donos da casa lá, meus irmãos, depois da casa, né, totalmente construída. Olha só como Satanás é sujo. Mas isso daí é uma longa história aí, e eu quero, né, tá contando, né, para os irmãos também esse testemunho aí, amém? Tá? Como Deus nos deu a vitória através de orações aí, meus irmãos, através de propósito, através também, né, muito aí eu glorifico o nome de Deus pela vida das minhas irmãs em Cristo aí, né, a todas elas, né, minhas irmãs, a irmã Regina, irmã Doracília, irmã Noirma, irmã Claudane, irmã Laíra, irmã Vilma, irmã Aline, irmão Max Alexandre, né, a todos aí, todos meus irmãos e minhas irmãs, as irmãs também lá da Zona Sul, né, a irmã Neuza, a irmã Tatiane, a irmã Gabriela, a irmã, aleluia Deus, aleluia Jesus, a irmã Margarete e o irmão Christian, né, a irmã Tânia, muitas pessoas aí, né, que estão sempre orando por mim, eu sei, né, e a gente também sempre orando por vocês aí. Me esqueci de alguém, meus irmãos? Me perdoa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tá bom, meus irmãos? Mas tem muito para contar ainda. Mas vamos estar orando. Amém? Aleluia, Jesus. Logo, meus irmãos, acho que para semana que vem, aleluia Deus, aleluia Jesus, estaremos aí também. Aleluia, Jesus. Vamos fazer uma campanha, um propósito aí, né? Vamos ver certinho aí em cima de qual passagem nós vamos estar fazendo essa campanha, né, de oração, esse propósito, tá bom? Vamos ter reforço nas nossas orações, aleluia Deus, aleluia Jesus, né? Provavelmente aí já está eu aqui, a irmã Regina, já estamos orando. Vai entrar agora em nome de Jesus, eu creio, a irmã Claudane, a irmã Aline e a irmã Noirma, amém? Vai ser forte, irmãos, vai ser, olha, vamos lá, vamos pelejar, amém? Tá, então a gente vai estar aí, hoje é sábado, aleluia Jesus, mais tardado amanhã, tá bom? Amanhã a gente vai estar anunciando aí esse propósito aí de oração que se inicia, se Deus quiser, em nome de Jesus, segunda-feira, amém? Então vamos orar? Glória a Jesus. Vamos orar, igreja. Quero estar orando hoje. Aleluia Deus, aleluia Jesus. Sim. Está orando por esse povo aqui do Rio Grande do Sul, meus irmãos. Mas principalmente, meus irmãos, eu quero estar orando pela vida de vocês. Amém? A vida de todos aí, meus irmãos. Aleluia Jesus, que vem nos acompanhando. Eu peço também, meus irmãos, uma gentileza eu peço para vocês. Se vocês puderem, logo após ali que vocês escutarem a oração, né? Ali, além dos comentários ao vivo, que hoje no caso não está tendo comentário ao vivo, mas além dos comentários ao vivo, se você depois que o vídeo ali tiver sido postado, você puder, aleluia Jesus, dar um amém, ou falar o que achou da palavra, né? Falar algo ali nos comentários, meus irmãos. Quanto mais comentários tiver, quanto mais like tiver, quanto mais compartilhamento tiver, vocês sabem como é que funciona, né? Isso aí vai alcançando mais almas e nos ajuda também no canal. Amém? Glória a Jesus.
o nosso intuito é o quê? É ganhar almas para Jesus. Então isso daí tem que ser espalhado, né? O momento que vocês compartilham, o momento que vocês, tá tendo oração lá no canal, uma benção, coisa e tal, vocês já estão evangelizando também, meus irmãos. Amém? Porque aqui, o que a gente faz? Aqui a gente fala somente a verdade para subir para o céu, meus irmãos. É sem massagear ego, entendeu? Tá bom, meus irmãos? Então, vamos estar orando, em nome de Jesus. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, ó Deus de poder, ó Deus de misericórdia, Pai, neste momento, Senhor meu Deus, aleluia, Jesus, eu me coloco perante a Tua presença, Senhor. Pai querido, Pai amado, primeiramente, Pai, eu quero Te agradecer, Pai, por mais esse momento, por mais esta oportunidade, Pai, ao qual o Senhor vem nos concedendo, Pai. Sim, Papai querido, pois sabemos, Pai, sabemos que estamos aqui somente pela Tua misericórdia, Pai. Sim, Papai querido, pois não temos mérito nenhum, Pai. A glória é Tua, a honra é Tua, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero Te agradecer, Pai, pelo dia abençoado ao qual o Senhor tem me concedido, Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus, pelas bênçãos, Pai. Obrigado, Jesus, por cada livramento, Pai. Pai querido, Pai amado também, Pai. Aleluia, Jesus, eu quero agradecer, Pai, por todos os meus irmãos e minhas irmãs, Senhor, meu Deus. Pai querido, que o Senhor venha abençoá-los a cada um deles, Pai. Sim, Jesus. Quero Te pedir perdão, Pai, pelas minhas falhas, Pai, pelos meus pecados, Pai. Por tudo que eu tenha feito, Pai, ou algo que eu tenha feito, Pai, que tenha entristecido o Teu Espírito Santo. Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha me perdoar, Pai. Sim, Jesus, aleluia Deus, aleluia Jesus. Que a Sua misericórdia, Pai, desça sobre nossas vidas, Pai. Aleluia Deus, aleluia Jesus. Pai querido, Pai amado, neste momento, Jesus, eu oro, Pai. Aleluia, Deus, por este povo, Pai, aleluia, Jesus, atingido por essas enchentes, Pai, atingido, Pai, por essas calamidades, Senhor, meu Deus, aleluia, Deus, aleluia, Jesus, que o Senhor venha ao encontro de cada um, Pai, que o Senhor venha confortar o coração, Pai, desses pequeninos, Pai, que o Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, venha confortar a cada alma, Pai, a cada família, Pai, que teve seu ente, seu familiar perdido, Pai. Aleluia Deus, aleluia Jesus, Pai, aqueles, Pai, que tiveram seus bens perdidos, Pai, sabemos nós, Pai, que o mais importante e precioso é a vida, Pai, Senhor meu Deus, mas Te pedimos também, Pai, que o Senhor venha restaurar, Pai, essas famílias, Pai, que tenham perdido tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, venha restaurar, Pai, a sua vida financeira, Pai, mas principalmente, Pai, a sua vida, Pai, espiritual, a sua vida emocional, a sua vida sentimental, Pai. Venha restaurar famílias, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu Te peço. Aleluia. Aleluia Deus, aleluia Jesus. Vá ao encontro, Senhor meu Deus, também dessas almas que se encontram, Pai, nos hospitais, Pai. Senhor meu Deus, numa cama, Pai, num leito, Pai. Aleluia Jesus, em fase terminal, Pai, segundo os médicos humanos, Pai. Mas sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. O Senhor é capaz de tudo e o Senhor pode tudo, Pai. Sim, Jesus. Pai querido, Pai amado, também eu quero, Pai, falar ao Senhor, Pai, que sou, Pai, totalmente dependente de Ti, Pai, que sem o Senhor eu não sou nada e que eu não posso nada, Pai. Sim, Pai querido, que a Tua presença venha estar sempre comigo, Pai. Venha estar, Pai, e visitar também, Pai, a vida de cada irmão e cada irmã. Pai querido, Espírito Santo de Deus, aleluia Jesus, vai ao encontro também, Pai. Senhor meu Deus, dessas pessoas, Pai, aleluia Jesus, Pai, os moradores de rua, Pai, muitos deles desviados, Pai, da Tua palavra, porque o inimigo, Senhor meu Deus, aleluia Jesus, tem tocado, Senhor meu Deus. Sim, Papai querido, aleluia Deus, aleluia Jesus, que o Senhor venha nos dar forças, Pai, que o Senhor venha nos revestir, Pai, com Suas armaduras celestiais. Sim, Papai querido, para que não venhamos ser atingidos, Pai, com dardos, Pai, aleluia Jesus, do inimigo, Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Pai querido, Pai amado, fica, Pai, na vida de cada irmão e cada irmã, que a Tua presença venha estar conosco, Pai, pois a Tua presença me basta, Senhor. Sim, Jesus, Espírito Santo de Deus, aleluia Deus, Pai, que os anjos do Senhor, Pai,
estejam em cada cômodo de nossa casa, Pai. Que os anjos do Senhor, Pai, cerquem a nossa casa, Pai. Que os anjos do Senhor, Pai, cerquem o nosso quarteirão, Pai. Aonde nós estivermos, Pai, os anjos do Senhor estejam conosco, Pai. A sua presença venha estar conosco, Pai. E que da nossa boca, Senhor, não venha sair sequer uma palavra torpe, mas somente, Pai, palavras para edificação, Senhor. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém, igreja. Que Deus venha abençoar, né, a vida de cada um. Quero aqui estar deixando aqui para finalizar um hino, né? Aleluia a Deus, aleluia a Jesus. Vamos ouvir juntos esse hino, igreja. Aleluia Jesus, aleluia a Deus. Aleluia Jesus, aleluia a Deus. Que Deus venha nos dar força, né? Que nós venhamos a permanecer na presença dEle. Que nós não venhamos, aleluia a Deus, aleluia Jesus, olhar para a direita e nem para a esquerda, meus irmãos. Mas que venhamos a permanecer fiel, aleluia a Deus, aleluia Jesus, na presença de Jesus, né? Glória a Jesus, que venhamos a olhar somente para Ele, não para o homem, meus irmãos. Sim, Jesus. Ó Senhor meu Deus, aleluia. Aleluia a Deus, aleluia a Jesus. Vou estar colocando um hino aqui, meus irmãos. Vamos louvar para Jesus, porque eu acredito que cada um de nós, a cada dia nós precisamos ser renovados, meus irmãos. O nosso coração precisa sair tudo que não agrada e ser cheio das coisas de Deus. Amém? Então que assim seja, né, meus irmãos? Que assim seja em nome do Senhor Jesus, né? Aleluia a Deus, aleluia a Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Vamos estar louvando a Jesus, um hino bem conhecido, meus irmãos. Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Senhor, venha mudar, Oh, glória a Jesus. mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos Oh, Jesus. e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Tem misericórdia de mim, Senhor. Sou carente do teu Espírito. Vem encher o vaso, Aleluia, Jesus. é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, Oh, glória. sempre estás por perto. Renova-me, Senhor. Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor.
Amém, igreja? Que Deus abençoe cada um. E não esqueça, meus irmãos, compartilha, comenta, aleluia, Jesus, curte, meus irmãos. Compartilha aí, compartilha com o seu irmão, com a sua irmã aí da sua congregação. Amém? Glória a Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um grandiosamente. Amém?